Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, essa é a sua santa palavra e nós entendemos que o Senhor deseja comunhão com cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa falar mais uma vez, que o Senhor possa fazer com que essa palavra penetre dentro do nosso coração, ó Pai, e nos faça responder ao Evangelho com prontidão. Nós queremos ser amigos de Deus e não inimigos. Nós queremos ser amigos de Deus, fiéis a Deus, e não infiéis, e não inimigos. Nos ajude, ó Pai, nós precisamos do Teu Espírito. Nos ajude, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? A gente vê aqui a clara ligação dos versículos anteriores do capítulo 3 com o trecho que nós lemos aqui nessa manhã. Se no texto passado a gente falava da alegria ou a sabedoria que vem do alto, né? Essa sabedoria que vem de Deus, aqui nós vamos ter uma clara mensagem de Tiago para a igreja dizendo que o cristão ele precisa estar completamente comprometido com o Senhor Deus. Precisa estar completamente separado do mundo e unido a Deus. Que isso é sabedoria bíblica. Sabedoria bíblica é viver integralmente para Deus. E, obviamente, significa separar-se do mundo. Na verdade, inclusive o Bonhoeffer vai usar uma expressão que é interessante, que Deus é quem nos separa do mundo. É Deus quem nos arranca do mundo. E ao nos separar do mundo, nos une à sua família, à sua igreja preciosa. Nós lemos, inclusive, o Salmos capítulo 1 aqui, que fala do que é o bem-aventurado. O bem-aventurado está sempre diante de Deus e prazeroso. Tem o seu prazer na lei de Deus. Palavra, inclusive, que a gente vai falar aqui sobre ela. E o ímpio é aquele que será rejeitado no julgamento, será condenado. Então, o Evangelho é claramente uma mensagem em que Deus aceita alguns e rejeitará outros. Isso precisa ficar bem claro aqui, porque o Tiago vai terminar essa parte aqui dizendo: e aí, de qual lado vocês estão? Vocês são amigos de Deus ou inimigos dele? Então ninguém pode ficar em cima do muro diante de Deus. Isso é a mensagem que Tiago vai trazer. Tiago mostra que verdadeiramente o sábio é um pacífico, mas agora ele fala dessa tristeza que a igreja por muitas vezes enfrenta, guerras, conflitos dentro da igreja, né, divisões. E a gente poderia pensar, qual é a causa de tanta confusão dentro da igreja? Qual é a causa de tantas pessoas infelizes ou de relacionamentos infelizes, despedaçados, divididos? A causa central é a procura incessante das pessoas por prazeres egoístas. O egoísmo é a causa de nós vivermos em guerra, brigando, em invejas, em facções, em dissensões. Nós somos egoístas. Essa é a mensagem de Tiago. Nós, inclusive, estamos vivendo um tempo, pense no nosso tempo, nós estamos vivendo um tempo
em que a guerra tem tido uma maior relevância do que a paz. Você liga a televisão, você vê as coisas, o que está noticiado? As guerras. Pense em quantas guerras estouraram nos últimos anos e como que isso enche os noticiários. Mas as mensagens de paz, elas têm pouco apelo, a gente não se comove, não é isso? Inclusive a internet virou um lugar onde o nosso pecado fica mais aflorado, onde nós nos sentimos confiantes para pecar sem nenhuma barreira ou limite, né? Basta a gente olhar para os inúmeros crentes ou os evangélicos do nosso tempo que vivem se digladiando, vivem brigando, expondo e aquela briga onde não tem fim. Irmão contra irmão, igrejas contra igrejas. A internet se tornou um lugar onde nós fazemos isso sem nenhum temor. Nós esquecemos o mandamento da unidade e nós queremos lacrar. Essa é a palavra do momento. Nós queremos, então, que a nossa briga, as nossas guerras, as confusões no meio de nós, elas sejam a marca nossa, da nossa coragem. Não é isso? As pessoas, aqueles que são pacíficos ou pacificadores, não são vistos como pessoas corajosas. São vistos como covardes. Mas o corajoso é aquele que briga, é aquele que expõe, é aquele que vai para a internet, é aquele que fala a verdade mesmo, porque é assim que tem que ser. E nós temos perdido uma característica da vida cristã, que é a vida humilde, que é a vida em paz. Então, isso é totalmente o contrário daquilo que Tiago já ensinou aqui e o contrário daquilo que é a vida no Evangelho. A polêmica, ela gera fama, o caos gera views e likes. A polêmica, ela faz você crescer. Você quer que seu perfil no Instagram cresça? Seja uma pessoa polêmica. Você quer ficar no anonimato? Faça aquilo que é certo, aquilo que é bom. Compartilha versículo bíblico. Não é isso? Ninguém gosta disso, não. Isso aí não dá. Mas faça polêmica e você se tornará uma pessoa influente. Inclusive, essa coisa de influenciador, os influencers do nosso tempo, eles são esse tipo de gente, né? São gente que às vezes são gente fútil ou gente que fica brigando na internet. Raramente, não vou dizer que não exista, existem boas pessoas aí, mas é muito mais fácil você abrir aí o seu aplicativo, Facebook, YouTube, seja o que for, e encontrar aquelas pessoas polêmicas, enquanto aquelas pessoas boas, que produzem boas coisas para o bem comum, às vezes é tão difícil, é como lapidar ali, ou escavar numa montanha até encontrar o tesouro. Né? E quando você encontra, você fala, tem essa pessoa, para você ver como que a coisa boa parece que é mais rara no nosso mundo. Né? Nós vamos passar aqui por temas como, por exemplo, palavras que a gente viu aqui, como guerras, né? Olha aí na sua Bíblia, aí, ó, versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? A palavra para guerras aqui é a palavra grega polemos, inclusive de onde deriva a nossa palavra polêmica. Né? O que a palavra polemos significa? Guerra, luta, batalha, disputa, contenda, rixa e algumas vezes, inclusive, um confronto armado. Tiago está dizendo o seguinte, olha, tirando o fato do confronto armado, que isso não estava acontecendo dentro da igreja, as guerras que estão acontecendo no meio de vocês é bem semelhante. Há todo esse tipo de ira, há esse tipo de ódio, há essa disposição para fazer o mal e ferir o outro. Por que vocês estão prontos para ferir o outro? De onde procede essas brigas, essas guerras, essas lutas que há entre vocês? Qual é a raiz? De onde vêm essas contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres? Olha essa palavra aí. Prazeres que estão em conflito dentro de vocês. A palavra prazer aqui é a palavra hedone, né? De onde nós tiramos a derivação hedonismo, né? Que é o viver para si mesmo, para o seu próprio prazer, para a sua própria felicidade. O que Tiago está dizendo é o seguinte: pessoas que buscam a própria felicidade, não se importam com outros, estão dispostas a conquistar essa felicidade, custe o que custar. Se custar a dor do meu irmão, não tem problema, é o preço que se paga para eu ser vencedor. É o preço que eu pagarei para ser feliz. Não, eu não me importo com a dor do meu próximo. Inclusive, não só não me importo, como estou disposto a travar uma guerra. Porque entre eu e você, eu serei feliz.
A minha vitória ninguém tira. A minha vitória, a minha felicidade, o meu sonho, nenhum de vocês se tornará oponente. Parece um absurdo eu falando isso, mas quantos de vocês já aplaudiram isso da boca de um pastor? Meu irmão, vale o seu sonho. Ninguém vai se tornar uma pedra de tropeço para você conquistar, para você ser feliz. É você e mais ninguém. E nós começamos então a se encher com esse sentimento de que mais vale a minha felicidade, independente se eu causar transtorno, guerra, se eu lutar com o meu irmão, se o sangue do meu irmão for necessário para que eu seja feliz, para que eu viva essa vida com prazeres, então assim será. Tá vendo um absurdo? Isso é um absurdo. Isso é algo que o mundo prega. O mundo prega a sua felicidade independente da felicidade dos outros. Independente. Nós vemos casamentos terminando, por quê? Porque eu não sou mais feliz. A minha esposa já não me faz mais feliz. O meu filho já não me faz feliz. A minha igreja não me faz feliz. O meu trabalho não me faz feliz. Porque tudo aquilo que se torna um empecilho para a minha felicidade, eu torno aquilo um inimigo. E estarei disposto a batalhar com unhas e dentes, até que o outro esteja no chão e eu seja exaltado, até que eu possa ser glorificado e reconhecido pela força do meu braço e pela minha capacidade de lutar. Não é isso, meus irmãos, que nós aprendemos aí? Não é isso que as nossas músicas dizem, que as séries, os filmes, os gurus espirituais, de que mais vale a sua felicidade, o seu prazer. De onde vêm essas guerras? Desse prazer egoísta, desse sentimento que vai crescendo dentro de você e você se sente superior a outras pessoas. Você se sente melhor do que essa pessoa e você é aquele que merece, o outro não. A inveja, que inclusive nós falamos sobre isso, o que é a inveja? A inveja não é simplesmente você achar que o outro tomou o seu lugar, mas é você dizer, o outro não merece. Não é simplesmente que você estava disputando uma vaga e o outro conquistou. É que o outro não merece nada de bom. E ver ele andando para o bem é algo ruim. Inclusive, isso é um problema do nosso tempo. A gente não consegue ver ninguém prosperando. A gente não consegue ninguém se dando bem. Porque automaticamente se torna meu inimigo. Era para mim. Eu que deveria ser essa pessoa. Eu que deveria ser famoso. Eu que deveria ser essa pessoa que todo mundo aplaude. Porque se tem duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia e o outro ganha presente e eu não, eu me sinto ruim. Porque o outro ganhou presente, não é porque eu não ganhei. É porque o outro ganhou. Era melhor que nem eu nem ele. Tá vendo como é que a nossa mente é? Egoísmo. Egoísmo. Nós buscamos nossos prazeres. Pensa sobre isso. De onde vêm essas guerras? Por que a gente está vivendo brigando? Por que o irmão se tornou seu inimigo? Por que em vez da mesa da comunhão, a ceia, que representa essa comunhão dos santos, vira esse momento de ressentimento, de briga? Por que a igreja se tornou esse lugar onde a gente disputa vagas e a gente vai desconsiderando pessoas para se sentir melhor? Por quê? De onde vêm guerras? De onde vêm brigas? Se não desses prazeres que estão em conflito dentro de vocês. E esses prazeres, eles vão entrando em conflito dentro de nós porque a gente acha que é bom, mas parece que tem alguma coisa errada. Parece que é bom, me faz bem, mas eu tenho que agir de forma imoral com o meu irmão. Mas vale a pena, porque se no final eu tiver prazer, tudo bem. Vocês cobiçam, versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, mais uma vez. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. O contrário daquilo que Jesus ensinou. Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
Mas as nossas orações, elas tiram essa capa que a gente esconde na frente das pessoas do nosso coração e mostram verdadeiramente onde está o nosso coração. A nossa oração, ela mostra como está o nosso coração. Porque nós oramos mal. Nós oramos para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio bem. De novo, egoísmo. Nós pedimos a Deus aquilo que somente eu poderei desfrutar. Eu já falei isso uma vez e vou te tentar ilustrar o que é ser abençoado. Ser abençoado não é você orar a Deus e falar: Deus, estou com sede, me dá uma garrafa de água. E Deus vai lá e te dá uma garrafinha de água de 500 ml. E você diz: eu sou abençoado. Não é isso. Porque a gente continua orando: me dá água, me dá água, me dá água. Para matar minha sede, para acabar com essa sede que eu tenho dentro de mim. E de repente a gente entraria em realidade e olharia para trás e iria ver milhares e milhares de litros de águas e de garrafinhas que Deus nos abençoou. Mas alguém diria para nós: que vida desgraçada. Isso não é bênção. Porque bênção não é reter. Bênção é compartilhar. Bênção não é você ter uma quantidade imensa de coisas que você não pode compartilhar. Que isso? Que bênção é essa? Enquanto pessoas estão com sede, você orando: Deus, mata a minha sede. Me abençoa enquanto eu vejo pessoas caídas pelo caminho, eu continuo orando: Deus, me abençoa, me fortalece, me enriquece, me faz ser grande nessa terra, enquanto há pessoas do nosso lado, em nossa volta, que não são abençoadas com aquilo que Deus tem nos dado. Isso é uma vida abençoada? Como diz o próprio Jesus: tolo, ainda hoje você será cobrado por isso. Ainda hoje você não terá mais chance. Você acumulou em celeiros, mas perderá tudo isso. A vida abençoada é a vida generosa. É a vida onde as pessoas à nossa volta, elas podem desfrutar daquilo que Deus tem feito por nós. Tá vendo? Por isso que generosidade é uma característica do cristão, é um fruto cristão. Porque você entende que Deus tem te abençoado com inteligência, com sabedoria, com bens materiais, com uma série de tantas outras coisas, em que você não está com uma mão fechada, mas uma mão aberta para abençoar aquelas pessoas que estão à sua volta. A começar da sua casa, da sua igreja, das pessoas que são próximas a você. Que tipo de gente você é? Gente egoísta? Gente que deseja o melhor para si mesmo ou gente que deseja o melhor para o reino, para as pessoas? Porque se você é essa pessoa generosa, se você é essa pessoa que está disposta a abençoar, certamente Deus irá o abençoar. Com muito mais do que você precisa, para que você possa ser muito mais generoso. Se Ele te dá um pão, é para que você parta esse pão no meio e compartilhe com aquelas pessoas que estão do seu lado. Então, a vida cristã, de maneira nenhuma, é inadmissível a vida egoísta. Por isso que o Tim Keller escreve aquele livreto dele do que significa o ego transformado. O que é o ego transformado? É um ego que foi amassado, humilhado, um ego que foi para o evangelho, que foi para a cruz. E viu aquele que era possuidor de todas as coisas, o Deus verdadeiro, se esvaziando dessa glória e indo na cruz por causa de nós. Se Deus que era rico e Deus que era tudo, pôde fazer essa ação de humilhação, quanto mais os seus discípulos. É esperado de cada discípulo humildade, humilhação, disposição para abrir mão daquilo que tem, para que o outro possa ser abençoado, para que aquele que está pelo caminho possa ser socorrido. Mas ao invés de nós nos colocarmos à disposição do reino como servos, nós estamos levantando guerras no nosso meio. Por isso que o Tiago está condenando a ação desses irmãos. E dirá que isso é por causa desses prazeres perturbados dentro dele. E aí ele vai dizer no versículo 4, olha aí na sua Bíblia: gente infiel. Algumas traduções diriam prostituta. A palavra poderia claramente ser levada a isso. Vocês são como prostitutas. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar entre nós? Habitar em nós? Pense sobre isso, de como no Antigo Testamento o povo de Deus, o Israel, que era assim, você nascia como um israelita, automaticamente era como se você se tornasse a noiva de Deus, a mulher de Deus. Os profetas usam essa linguagem várias e várias vezes, de que Israel, sendo casada com o Deus único e verdadeiro, se prostitui com falsos deuses. E se casam com outras nações, prostituindo, a palavra é muito importante, prostituindo a aliança, corrompendo esta aliança. Vivem lá, se dão em prazer, se inflamam em prazeres lá, com outros homens, com outros deuses, enquanto o verdadeiro marido, enquanto o verdadeiro Deus está aqui. Eles saíram daqui e foram buscar prazer lá. O marido que estava aqui disposto a dar prazer, segurança, a acolher a esposa amada Israel, estava lá, foi deixado, enquanto Israel se associava com povos pagãos, com deuses falsos e vivia buscando o seu prazer nessas coisas. Essa é a história de Israel. Inclusive, se você estudar, e eu te convido, no ano que vem, em fevereiro, a gente vai começar o nosso curso de Teologia Bíblica. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ficar impressionado como esse Deus de Israel é misericordioso, bondoso, tardio para se irar. Como esse Deus de Israel tentou várias e várias vezes trazer a sua esposa amada, essa esposa infiel, de volta para essa aliança. Mas várias e várias vezes essa esposa deixa esse Deus. Essa é a história de Israel. Uma vez, duas vezes, três vezes é isso. Não acha que é só o bezerro de ouro, são outras nações e outras alianças, e outros reis e outros deuses. Essa é a história de Israel. Por isso que os profetas estão gritando, clamando, inclusive arrancando as suas roupas, vestindo roupas de pano de saco, se dobrando em terra, tentando de alguma maneira chamar a atenção dessa esposa que está maluca. Os profetas são vistos como esses que viraram loucos. No entanto, loucura é deixar o Deus verdadeiro, corromper essa aliança, quebrar esse compromisso. Leia os profetas e você verá o Deus gritando, clamando. Inclusive, talvez seja por isso que nós vemos João Batista, não mais no templo, mas no deserto, clamando, gritando. Quem pode escutar o Deus que chama? Quem pode escutar o Deus que chama e romper com essa vida de prostituição? Quem pode romper com essa vida de pecado? Quem pode romper com esses falsos deuses? Quem pode fazer isso? Porque Deus chama. Deus deseja firmar uma aliança. Essa é a história das Escrituras. E aqui nós temos mais uma vez Tiago dizendo, gente infiel. Uma mensagem clara para a igreja. Vocês que foram chamados ao Evangelho, quem convenceu vocês a largar o Deus verdadeiro e começar então novamente voltar àquele velho proceder, a fazer aliança com o mundo, com essa maneira de pensar, com esse sistema corrompido? Quem convenceu a vocês que o mundo pode dar prazer para vocês, que Deus é incapaz? Será que o mundo pode saciar vocês e Deus não? O Evangelho diz que é o contrário, que você só pode ser saciado por Deus. Enquanto você não for saciado por Deus, você viverá em uma fome que não tem fim, e uma sede que não tem fim. Por isso que Jesus várias vezes diz que Ele é o verdadeiro alimento, Ele é a água que pode matar a nossa sede. Como a mulher samaritana hoje, Deus nos convida mais uma vez. Jesus, me dá essa água para que eu nunca mais tenha sede, porque o mundo não pode satisfazer o meu coração.
O mundo não pode satisfazer o meu coração, porque o meu prazer está em Deus, em habitar com Deus, em estar diante de Deus. Nada nesse mundo pode satisfazer essa sua vontade. Tá vendo, meu irmão? Então, o convite para Deus é um convite para que você saia do mundo, seja transformado, nasça de novo, preenchido com a presença de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, e aí então volte para o mundo, não mais como um consumidor, mas como um missionário, mas como um embaixador, mas como um filho e filha de Deus, para que no mundo você possa dizer para as pessoas: olha, a vida é mais do que isso. Acorda, bota o celular para despertar, pega o ônibus lotado, fica na rua o dia todo, compra aquilo, volta para casa e acabou, e assiste série, assiste novela. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que isso. Nós estamos chamando para algo, sendo chamados para algo eterno, para um prazer que nada nesse mundo pode nos dar. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não há possibilidade disso dar certo. Se você ama a Deus, mas ama o mundo, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Assuma um compromisso radical de viver para Deus, de entregar a sua vida para Deus e buscar toda a sua alegria e satisfação somente em Deus. Somente em Deus. Porque aí sim, quando nós cantarmos aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, será verdadeiro. Porque se Deus não te deu, é porque você não precisa. Você já tem tudo. Você tem Cristo, você tem o Evangelho. Você aprenderá a acordar pela manhã e dizer: obrigado, meu Deus, porque tenho o que tenho e sou o que sou. Sou salvo. Eu queria mais coisas, eu queria o brilho, eu queria mais e mais e mais. Isso é a minha natureza carnal. Eu queria essas coisas, mas eu sei que já tenho, então me ensina a viver os meus dias com gratidão, com contentamento, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Eu sei o que é estar diante de Deus, o que é viver a vida dia a dia com Deus, sabendo que Ele é o meu bom pastor. Pense sobre isso. Porque, de fato, um dos versículos mais difíceis da Bíblia, inclusive, é um assunto muito bom para a gente discutir em outro momento, quem sabe, é a ideia de que Tiago usa a palavra ciúmes para se expressar a um sentimento de Deus. De que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar entre nós. Como assim? Ciúmes, normalmente, e a única vez que talvez a palavra ciúmes é usada de maneira positiva é aqui, na Bíblia. Na maioria das vezes, o ciúme é um desejo inflamado, ardente e pecaminoso. No entanto, Tiago usa essa palavra para dizer que o Espírito, ou seja, o próprio Deus, tem ciúmes de nós. Como nós sabemos que Deus não peca e não pode pecar, nós entendemos aqui que, na verdade, o Tiago está usando um sentimento humano para dizer o que Deus sente a respeito de nós. Talvez o melhor seria dizer que Deus zela por cada um de nós. Que Deus sente, de fato, uma espécie de algo dentro dele quando os seus filhos estão se prostituindo com o mundo. Quando você, meu irmão, larga Deus, larga a vida no reino, quando você, em vez de obedecer, busca o contrário, vive o contrário, quando você encontra ou acha que encontra suas alegrias no mundo e não em Deus, Deus experimenta isso de uma maneira que, como se ele estivesse perdendo a esposa dele. Vou dar um exemplo melhor para ficar bem claro. É como você, marido, olhasse para sua esposa e você saiu com ela, ela se arrumou toda com você.
e você está andando com ela, sei lá, no shopping ou num lugar, e você está encontrando seus prazeres em admirar a sua esposa, como é bela, como eu tenho cuidado e como que ela é tudo aquilo que eu sempre quis, e de repente a sua esposa vira para um homem qualquer e dá um beijo na boca dele. Você consegue, marido, imaginar essa cena? Você iria ignorar? Qual seria o sentimento do seu coração? O que isso iria te provocar dentro de você? Eu sei que alguns de nós estão na luta para ter domínio próprio, não teriam. Não é isso? O que está acontecendo aqui? Muitos de nós não iríamos suportar. Mas o tempo todo Deus vê uma igreja que vive em práticas piores do que essa. Então, o Tiago está comparando a igreja a isso nesse momento. Como vocês que foram chamados para ser uma noiva santa e fiel, vivem em prostituição, infidelidade, em pecado. O que tem a ver isso com guerras, discussões, brigas? É porque a gente acha que está pecando contra Deus só quando a gente faz isso lá fora, escondido. Mas quando surge no meio de nós fofoca, dissensão, facção, favoritismo de uns e não de outros, nós estamos nos prostituindo. Nós estamos abraçando a maneira que o mundo vive. Estamos negando a nossa aliança com Deus. Estamos negando a nossa identidade para aquilo que nós fomos chamados. Por isso, cada um de nós deveria lutar com todas as suas forças pela unidade da igreja e pela santidade. Para que cada um de nós, com os nossos corpos, com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, nós pudéssemos glorificar a Deus. É por isso que toda vez que surge isso no meio da igreja, os apóstolos, eles são duros. Isso precisa ser tratado. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar esse tipo de comportamento. Guerras e brigas e todo conflito e confusão que vai surgindo de corações egoístas, de pessoas que só pensam em si mesmo, só pensam no próprio prazer e não em Deus, e não na igreja de Deus. Mas o versículo, a gente termina esse versículo com boas notícias. Versículo 6. Mas Ele, Deus, nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àquele que tenta viver a vida para si. Aquele que busca o seu próprio prazer, aquele que não pensa no próximo. Deus resiste a esse tipo de gente. Deus resiste o soberbo. Gente que anda com o nariz em pé, gente que não pensa no outro, gente que só pensa em si mesmo, aquilo que pode ganhar, qual será o seu lucro. Gente que só pensa em si mesmo, não pensa no bem da igreja. Gente que pensa em si mesmo, não pensa no próximo. Gente que pensa em si mesmo, não consegue olhar para aquele que precisa de Deus. Gente que pede, Deus me dá, mas não consegue orar, Pai Nosso. Ora, Pai meu Paizinho, mas não ora, Pai Nosso. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quem são os humildes? Aqueles que reconheceram que precisam de Deus, que são pecadores. Aqueles que sabem que Deus precisa trabalhar aí dentro de você, o seu ego precisa ser transformado. Você precisa se humilhar, a sua inteligência precisa se humilhar. Você precisa se humilhar com a sua força e todas as suas capacidades diante de Deus e se dobrar de joelhos diante da cruz e dizer, ai de mim, Senhor, ai de mim, me salva, muda meu coração, minha mente, porque eu trato as pessoas como se elas não fossem seus filhos, ai de mim, eu tenho vivido de maneira egoísta, ai de mim, porque sou pecador assim como elas são. Ai de mim, faz algo, Senhor, na minha vida. Porque Deus não aceita uma igreja soberba. Ai de mim, essa deveria ser a nossa oração hoje. Se você acha que você é um pecador, achou bem.
você é. Que se Deus não trabalhar na sua vida, você não será e você não glorificará a Deus. É isso mesmo. Porque se você é essa pessoa que hoje se encontra humilhada diante da cruz, a graça de Deus para a sua vida. A graça de Deus sobre a sua vida. A palavra os humilhados serão exaltados, meu irmão, é para esse momento aqui, onde aqueles que se humilharam diante de Deus serão exaltados, como filhos e filhas de Deus, pecadores que tiveram seus pecados perdoados, gente impura que foi purificada, lavada com o sangue de Jesus, uma noiva que era prostituta está sendo preparada para o Senhor Jesus, sem mácula, sem ruga, sem mancha. É essa igreja que Jesus irá resgatar. Se você faz parte dessa igreja, então você está nesse processo. Cada dia menos arrogante, menos soberbo, cada dia mais santo, mais filho de Deus, mais humilde, mais andando, produzindo os frutos do Espírito. Amém? Não fica triste, não? Não fica assim, não? É a palavra de Tiago para nós, é uma boa palavra para nós. Essa é a verdade do Evangelho, para que eu e você vivamos uma fé madura. Não caia nisso, não. A vida, ela só vai ser vivida se for para Deus e para compartilhar com as pessoas que estão do nosso lado. Se for para viver no egoísmo, se for só para você ser vitorioso, não vale a pena. A gente vai chegar junto. A gente precisa se alegrar com a vida dos nossos irmãos. Celebrar cada vitória, cada conquista. E eu, claro, falo aqui tanto das questões espirituais e não espirituais. Por isso que enquanto a mentalidade do mundo vive buscando prazeres carnais, que levam a guerras, brigas, lutas, divisões, e que por suas vezes levam à morte, à destruição, os filhos de Deus vivem com sabedoria. O que é sabedoria? É viver diante de Deus. A vida diante de Deus não é uma vida voltada para si mesmo, mas é uma vida voltada para Deus e para o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Nós, porém, devemos buscar humildade, paz em Deus, uma vida pacifista e cheia de cooperação com o reino de Deus. Isso é o que o John Piper chama de hedonismo cristão, de onde vem a palavra hedon, a palavra de prazer. O prazer cristão está em encontrar em todas as coisas da vida uma alegria que somente Deus pode nos proporcionar. Se alegrar em Deus, ter prazer em Deus enquanto eu trabalho, ter prazer em Deus enquanto eu troco a fralda do meu filho, ter prazer em Deus enquanto posso servir o meu irmão, ter prazer em Deus enquanto faço tudo o que faço para a glória de Deus, encontrar prazer, alegrias nisso. Sua recompensa está aí, meu irmão. Sua recompensa está aí. De saber que tudo que você faz é entregue para Deus como culto, como oferta de gratidão. E ter prazer em Deus e se deleitar em Deus e ser cheio de Deus. Sua vida será transformada. Isso não é eu que prometo, é a própria palavra de Deus, assim como o salmista que tem prazer na lei de Deus, tenha prazer em obedecer a Deus. Eu sei, no início é difícil. No início da fé cristã, obedecer a Deus é pesado, é difícil. Meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou resistir. Talvez eu nem seja salvo, mas continua, se esforça, persevera. Você encontrará prazer na vida cristã. As suas alegrias e os seus sofrimentos, você encontrará prazer. Tiago, mas isso é uma coisa muito maluca. Encontrar prazer em Deus enquanto sofro, enquanto padeço. Prazer em Deus enquanto você sofre, enquanto você padece, para que Deus seja glorificado em tudo na sua vida, nas suas conquistas, nas suas perdas, na sua alegria, na sua tristeza. Que Deus possa ser glorificado na sua vida. Seja obediente a Ele, humilde, busque aquilo que tem valor eterno, busque aquilo que pode ser doloroso por um tempo. Negue os seus instintos carnais, separe-se do mundo, se humilhe diante de Deus, tenha o seu ego transformado de verdade. Essa fidelidade, que é o contrário de gente infiel, uma gente fiel a Deus,
é marcada pela renúncia, pela obediência, pessoas que se tornaram amigos de Deus, se tornaram próximos de Deus. Esse é o remédio que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais gente egoísta. O mundo precisa de gente generosa. De gente que pensa no outro. De gente que fala assim, ó, se for para passar por cima dele, eu não vou passar. Se for para mim colocar esse pessoal aqui debaixo dos meus pés, eu não vou fazer isso. Porque o evangelho que nós cremos é o evangelho que se dobra para lavar os pés dos nossos amigos. É um evangelho de serviço. Então hoje Cristo nos faz um único questionamento: de qual lado nós estamos? Amigos do mundo e inimigos de Deus? Ou amigos de Deus e inimigos do mundo? E eu não estou falando de você, Tiago, é contra a natureza? É contra uma boa música? Não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa romper com a maneira de pensar que o mundo pensa, que o mundo sistematiza poder, governo, alegria. Você precisa romper com isso e abraçar o evangelho. O Deus que zela pela igreja exaltará os humildes. Hoje é dia, meu irmão, de você receber como dádiva de Deus Cristo e a igreja. Você não pode viver assim, eu gosto de Jesus, não gosto da igreja e gosto mais ou menos do mundo. Não tem isso. Ou é Cristo o cabeça e o seu corpo, e isso, ou você abraça o mundo e cai nisso de cabeça hoje de uma vez. Não viva se enganando. Vá para o inferno consciente, se é assim você quiser. Mas se você quiser ser filho e filha de Deus, se você quiser servir a Deus, ser encontrado como amigo de Deus, você precisa tomar uma atitude hoje. Hoje. E renovar essa aliança com o Senhor. Falo para crentes, não crentes e para mim. Que essa mensagem seja uma mensagem que Deus ministra ao nosso coração. Amém?